Senhor, que te deu e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz, que soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falar da Santa Mãe de Deus, para nós pregadores, sejam freios, sejam padres, deveria ser algo simples e ao mesmo tempo solene. Porque falar da Mãe do Senhor é falar da obra da salvação, tal como ela colaborou. É falar de alguém que está acima, inclusive dos anjos. É falar de alguém muito lá no alto e ao mesmo tempo nossa mãe. É falar da maternidade, é falar do coração, é falar da razão. E o afeto que cada católico tem pela Santa Mãe de Deus deve se alimentar da devoção e deve também se alimentar das verdades da fé. Já ouviram falar em uma coisa chamada Tratado da Verdadeira Devoção à Santa Mãe de Deus? O São Luís de Montfort escreveu aquilo porque percebia também que a devoção de muitos católicos estava apenas em situações rituais, na periferia, por assim dizer, da fé. As pessoas só reproduziam e não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Mas eu, na minha opinião, aposto que Nossa Senhora, ela recolhe cada Ave Maria que sai dos nossos lábios. De qualquer forma, o devoto, ele deve mergulhar profundamente naquele que lhe devota. Senão alguém vai perguntar: me fale sobre Nossa Senhora. E o que você vai dizer? Ela é minha mãe, mas eu posso falar um pouco mais dela. Por quê?
para que ninguém nos acuse de ter apenas uma devoção superficial e afetiva, mas a devoção à Virgem vem do dogma e da verdade revelada. Irmãos, hoje nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Vamos logo explicar esse dogma que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Esse dogma diz o seguinte: todos os homens nascem com o pecado original. Ninguém escapa disso. O pecado original é um mal. É um pecado não de imitação, mas um pecado de natureza. Porque nós herdamos do Adão, que é o primeiro homem, e da Eva, que é a mãe de tudo que vive, conforme aqui a Escritura. Não vou entrar aqui no mérito dessas discussões bastante superficiais, e levianas. Mas o Adão e a Eva é apenas um estilo literário, nós viemos de um primata comum entre nós e os chimpanzés. Já ouviram isso? Enfim, eles nunca vão poder provar isso, porque a doutrina da evolução não é uma doutrina científica. Ela, na verdade, é uma ideologia que quer alcançar, inclusive, a verdade da moral das coisas. Eles dizem não só que a vida evolui entre ser e não ser, como que um cavalo já foi um golfinho ou algum animal do mar e de repente criou pernas e tornou-se um cavalo, mas ele quer dizer também que coisas que antigamente eram válidas, hoje não são mais. Como, por exemplo, a família enquanto tal, a união do homem e da mulher. Eles dizem que essas coisas têm que evoluir. Portanto, eles não querem atingir a ciência, eles querem atingir a moral. O fato é que Adão e Eva, sim, existiram. Existe um cientista na internet chamado Dr. Já vou lembrar, peraí. Rômulo. Um canal no YouTube chamado Filosofia e Ciência. Lá, esse doutor, esse PhD em teologia, ele explica o porquê devemos acreditar realmente que Adão e Eva existiram. Por isso, o pecado do Adão e da Eva não é qualquer pecado, porque é o pecado dos primeiros. E todos nós viemos dessa matriz e viemos com esse mal. Por isso que não devemos tardar em batizar as crianças. Que a criança, ela já nasce com esse mal. A criança, ela é inocente, mas ela não é pura. Será purificada no batismo. Por isso que não devemos esperar um padrinho que vem lá da Bahia, um padrinho que vem lá dos Estados Unidos, né? Aí a criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Puxa vida, às vezes já tem 1 ano, 2, e não tem o batismo. Os pais e padrinhos têm que ficar bastante atentos à urgência do batismo, porque pelo batismo a criança deixa de ter o pecado original e participa da graça de Cristo. Enfim, todos os seres humanos nascem com o pecado original, menos a Santa Mãe de Deus. No primeiro momento que ela foi concebida no ventre da sua mãe, quem é a mãe de Nossa Senhora? A Santa Ana. No ventre da Santa Ana, no momento que ela foi concebida, Deus a preservou do pecado original. Alguém poderia objetar, mas padre, não deveria também ser a mãe da Ana purificada e a avó da Ana também? Não tem cabimento esse questionamento, porque para Deus mostrar o seu poder, Ele não precisa fazer ao infinito para trás. Ele só precisa fazer uma vez. Nesse caso, preservou a Santa Mãe de Deus no ventre da sua mãe. Por isso, ela é Imaculada Conceição. Cristo Jesus também tem sua Conceição Imaculada no ventre da Virgem, que não tem a ver a concorrência do homem, vocês entendem? Porque Nossa Senhora teve um pai. Qual o pai de Nossa Senhora? O São Joaquim. Enfim, com a concorrência dele ou por outras situações que às vezes encontramos em fontes extras bíblicas, teve a concorrência do homem. Mas Deus não só quis preservar a Virgem para que concebesse seu filho, mas Ele queria também que ela permanecesse virgem sempre. Por isso, o dogma que nós celebramos hoje, ele é um dogma
que logo ficamos pensando que está diretamente ligado a Nossa Senhora, e está. Mas na verdade tudo isso é um construto que está para a encarnação do Filho de Deus. Nós não só estamos obrigados, por consciência de sermos católicos, a acreditar nessa verdade, e também não só estamos obrigados por causa que se relaciona esse dogma com a nossa Santa Mãe, mas nós estamos obrigados a acreditar nisso porque tem mais a ver com o Filho do que com ela. Ela deveria ser imaculada para poder conceber imaculadamente o Verbo de Deus. Vejam, o dogma é uma verdade, ela já existe, e a igreja, ela vai desvelando. E o que é o dogma? O dogma é uma verdade perene, uma verdade que pode passar 1000, 2000, 3000 anos, ele vai valer tanto no início do mundo, até o fim do mundo. Alguns teólogos estão dizendo que o dogma é como se fosse um aprisionamento da fé. Eu discordo deles. Na verdade, o dogma, ele liberta a fé, porque nós vamos ter que conhecer para amar. Não podemos amar aquilo que nós não conhecemos, não é verdade? Assim, a Virgem Santíssima, ela é Imaculada Conceição pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia objetar, mas como é que ela diz então no Magnificat: exulto em meu Deus, meu Salvador? Ora, Cristo, ele veio salvar quem estava no pecado. E como ela pode dizer que a salvou? Ora, Deus, que é onipotente, ele pode fazer as coisas por antecipação. Nesse caso, ele antecipou a redenção da Virgem justamente por causa da encarnação do seu Filho. E ela continua cantando o Magnificat, mas em Nossa Senhora não há nenhum defeito, não existe a mordida do pecado original e de nenhum outro pecado. A Santa Mãe de Deus é a antecipação nossa, inclusive quando estivermos lá no céu. Mas Deus não só a preservou e fez tantas maravilhas em Maria, só por conta da encarnação do seu Filho, que já é motivo suficiente, mas é porque Deus sempre amou a Santíssima Virgem. Por isso que falamos que ela é filha, ela é mãe e ela é esposa. Aqui no livro do Gênesis, por exemplo, Deus está castigando a serpente, mas na verdade Deus já o fez lá atrás, quando Lúcifer se revoltou. Assim, Deus não está dando um castigo a um animal, ele está apenas seguindo, por assim dizer, a pena por Eva e Adão terem comido aquele fruto, mas na verdade ele já castigou essa serpente quando não tinha a aparência de uma cobra, mas de um serafim, que não quis e não queria adorar o Verbo de Deus, não só no invólucro da nossa humanidade, mas nas entranhas de uma mulher. O demônio odeia de morte Nossa Senhora. A descendência dele, eu sei, irmãos, muitos de nós ignoramos muitas coisas da fé católica, e também aqueles que estão fora da igreja também ignoram. Nós não devemos atacar as pessoas, mas nós devemos defender a fé. Por isso, esse respingo da aspersão do sangue da serpente está em toda pessoa que tem alguma disposição de não gostar de Nossa Senhora, seja qual for o motivo. Essa antipatia à Virgem é uma influência da descendência da serpente, porque o quanto o inimigo de Deus puder enganar os filhos de Deus, para que diante das glórias de Nossa Senhora, ou queiram diminuí-la, a glória de Nossa Senhora, ou às vezes queiram até anulá-la. São aqueles que dizem que Maria foi uma pessoa comum, ela apenas foi
a mãe de Jesus e tudo mais, e ela não é digna dessa nossa devoção de católicos, né, que nos chamam de idólatras, e que isso inclusive é um grande pecado contra o segundo mandamento. Por quê? Porque no segundo mandamento está incluso também o santo nome de Nossa Senhora. Assim, ela é a segunda Eva. Por quê? Porque o primeiro Adão pecou no fruto e de uma árvore. O segundo Adão é fruto de uma virgem e padeceu em uma árvore, no madeiro da cruz. O segundo Adão é obediente. O segundo Adão, ele não se esconde do Pai. O segundo Adão é fiel. E também a segunda Eva, ela é mãe, sim, dos viventes, mas ela é mãe, sobretudo, de todo aquele que quer ser irmão de Jesus. Por causa de Cristo, nós somos filhos de Deus, pelo batismo. E por causa da Virgem, nós temos uma mãe do céu. Que, aliás, cada ser humano, até psicologicamente falando, tem um lugar aqui dentro do coração. É aquele lugar da mãe, né? Às vezes não temos uma experiência muito boa na nossa família, e às vezes até perdemos nossa mãe muito cedo, mas a experiência da maternidade, ela se completa se alguém disser: Senhora, sede minha mãe, já que eu não tenho a minha. No coração, na mente de cada ser humano, existe um lugar preservado para uma maternidade do céu. Por isso que aqueles que não querem Nossa Senhora como mãe, no fim eles também têm as carências deles, mas eles nunca vão falar por causa do orgulho. Mas Nossa Senhora também reza por esses filhos mal criados, para que voltem para casa. Quando o anjo chama a Nossa Senhora de um nome muito diferente, que a gente não encontra em lugar nenhum, ele chama a Nossa Senhora, se for em grego, é Charitomen, cheia de graça, plena de graça. Quando ele chama a Virgem disso, ele talvez encontrou um atributo para falar para Nossa Senhora no momento da saudação, porque ela é plena da graça de Deus, e não há onde a graça não só é abundante, mas é completa, não há espaço para nenhum defeito e nenhum pecado. Por isso o anjo chega com essa saudação respeitosa para a Santa Mãe de Deus. Quando ela responde: não conheço homem algum, ela já sabe quem é São José. Mas o casamento da Virgem com São José não prosseguiu, porque justamente ela já tinha desde cedo o propósito de se consagrar a Deus, a sua virgindade. E o São José, respeitando isso, depois de ter alguma dúvida, mas respeitando tudo isso, também por um anúncio de um anjo, ele também abraçou essa castidade perpétua com a sua santa esposa. Agora vamos falar rapidamente a respeito também da Virgem, mas a respeito também de Cristo. Irmãos, não dá para ficar uma devoção pela metade, e não dá também para falar as verdades do dogma pela metade. Se alguém disser que Nossa Senhora é mãe de Jesus, se essa pessoa for honesta aqui no intelecto, ela é forçada a dizer que ela é mãe de Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora não é mãe de uma natureza, ela é mãe de uma pessoa. Como a natureza de Cristo, a divina e a humana, estão unidas de tal forma que não podem ser separadas, a Virgem não pode ser mãe só de uma parte de Cristo. Ou ela será mãe de tudo que Ele é, ou ela não será. Portanto, quem diz Maria é só mãe de Jesus, precisa concordar honestamente que ela tem que ser chamada de mãe de Deus, em grego, Theotokos. Outra coisa, se alguém disser e chamar Nossa Senhora de Virgem, se essa pessoa também for honesta, não dá para dizer que ela é só virgem antes de conceber Jesus. Mas se a pessoa tiver
piedade do coração, honestidade consigo e com o seu interlocutor, vai ter que saber que, vai ter que dizer que a virgem, ela é virgem antes, ela é virgem durante a concepção e também ela é virgem depois da concepção. Por isso que nós, quando queremos fazer com que isso fique mais forte, nós falamos sempre Virgem Maria. Se alguém disser, não, ela é virgem só antes, então é melhor não dizer, porque a verdade ou ela é inteira, ou ela será uma mentira. Outra coisa, se alguém conceber piedosamente que a virgem, ela morreu, ela adormeceu, inclusive Dom Escoto, um franciscano do século XVI, ele disse sim que a virgem morreu. Ela morreu de amor, porque o amor também alguém pode morrer de amor. Ele disse, inclusive, citando o Cântico dos Cânticos, que o amor é forte como a morte, é como se fosse uma centelha, uma faísca do Senhor. E que ela foi levada aos céus de corpo e alma, vai ter que conceber que se a Virgem não teve o seu corpo decomposto, como acontece com o nosso, por causa do pecado original, terá de aceitar que ela é Imaculada Conceição, já que o salário do pecado é a morte. A Virgem, não tendo nenhum pecado, ela já habita no céu de corpo e alma. Por isso, irmãos, quando falamos da Virgem, ou quando nós negamos alguma situação ligada à Virgem, nós, na verdade, estamos atingindo o Filho de Deus. Se disser que ela é só mãe de Jesus, separamos Cristo em Deus e homem. Isso não pode ser. Se dissemos que ela é virgem só antes, nós quebramos a teologia, por assim dizer, do templo em que o sumo sacerdote entra de uma única vez e que nem o outro habita os santos dos santos, porque um lugar onde Deus habitou não pode mais nenhum homem entrar. Se disser que ela está no céu de corpo e alma, vai ter que aceitar que ela é Imaculada Conceição. E quem negar uma dessas verdades não está entristecendo a Virgem, mas está atingindo o Filho, nosso Salvador. Por isso que a devoção a Nossa Senhora, ela é como que um dever de quem raciocina e deseja cumprir os mandamentos de Deus. Para terminar, não se assustem, viu? Vou contar uma história aqui um pouco tenebrosa. Crianças, podem ficar na igreja, viu? Não saiam. Eu quero dizer para vocês, se vocês colocarem na internet o poema de um pobre diabo, vocês vão encontrar esse poema. Vocês sabem que mesmo o heresiarca chamado Martinho Lutero, ele dizia que Nossa Senhora era Imaculada Conceição. Isso não mudou nada na vida dele, né? Porque se Deus quiser, até as pedras louvam Nossa Senhora. De qualquer forma, mesmo os demônios, se forem forçados a isso, eles dirão verdades sobre Maria, sofrendo, porque eles não gostam da Virgem. Dois padres foram visitar um menino que estava com um demônio. Não é nada dessas coisas às vezes que mostram por aí, porque é uma situação de possessão difícil, né? E os dois padres foram lá para libertar o menino. Já que sabiam o nome do espírito maligno e já estava quase para ele ser retirado do menino pela ordem dos dois sacerdotes, eles disseram: louva a Mãe de Deus e fala-nos da Imaculada. O demônio, de mau grado, disse o seguinte, como é italiano, mas eu fiz uma adaptação para a gente entender. O demônio disse: eu sou a verdadeira mãe de um Deus que é filho, e eu sou sua mãe. Embora seja sua mãe, desde sempre ele existe e é o meu filho. Eu nasci no tempo e sou sua mãe. Sou sua criatura e sou sua mãe.
Foi divinal prodígio ser meu filho um Deus eterno e ter-me como mãe. O ser da mãe é o ser do filho, são quase como que um só, porque o ser do filho criou o ser da mãe, e a mãe deu também o ser ao filho. Agora, se sendo que o filho teve o ser da mãe, encerra-se aqui o poema, ou deve-se dizer o filho está manchado, ou deve-se dizer a mãe é imaculada. Aí depois disso o menino foi liberto e esse poema está aí. Para quem quiser, existem outras traduções, né, na internet, justamente o inimigo falando as verdades sobre a Mãe de Deus de mau grado. E nós, que amamos Nossa Senhora, ficamos tão felizes de saber que tudo está tão pontilhado dos louvores da Virgem, e que mesmo aqueles que não a conhecem podem louvar Nossa Senhora. Nós que somos das entranhas da Igreja, filhos da Igreja Católica, filhos de Nossa Senhora, nós nos alegramos com esse dia e nós desejamos participar de muitas e muitas solenidades da Santa Mãe de Deus. Eu convido você a hoje rezar o rosário antes de dormir. Não deitado, senão a gente dorme, né? Antes de dormir, sente-se ou ajoelhe-se e reze o rosário. Talvez você não vá rezar o rosário, depois passe muito tempo sem rezar o rosário, mas reze hoje o rosário e louve Nossa Senhora, porque a alegria dos filhos é saber que temos uma mãe tão bondosa e que está interessada também em nos deixar felizes nesta terra. Por isso que nossas devoções alcançam, por assim dizer, a Nossa Senhora, porque quando estamos diante dela, somos pedintes. Por quê? Porque diante da mãe, nós pedimos. E diante dos afetos que ela tem para nos dar, nos sentimos muito seguros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, seja nossa. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em quem seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com